Nessa segunda parte da aula, vamos falar um pouco sobre os princípios da técnica envolvida na terapia gênica, ou seja, falar das etapas envolvidas na criação de um processo de terapia. Bom, essas etapas elas são bem parecidas com as envolvidas na criação de DNA recombinante, né, que envolve então primeiro a seleção, né, de um DNA de interesse, né, que seria um gene terapêutico, né, aquele gene que iria alterar o genótipo defeituoso para recuperar o genótipo saudável. Então, uma vez isolado esse seu gene de interesse, você utiliza ele para construir um vetor, e esse vetor depois ele é transferido para as células-alvos até de maneira a permitir então uma ação, né, desse gene terapêutico, né, através da produção de proteínas de interesse ou de inibição de vias de interesse. Então eu vou detalhar cada um desses processos um pouco melhor, começando então pela obtenção do DNA de interesse. Obviamente, essa escolha vai depender da abordagem que você vai ter, né, do seu alvo, da doença que você quer tratar. Então, eu vou falar de cada uma dessas abordagens mais especificamente um pouco à frente. Mas existem, então, diversos tipos de genes, né, diversos genes envolvidos com diversas vias diferentes que podem ser selecionadas dependendo da sua abordagem, dependendo da doença que você quer tratar. No câncer, por exemplo, que é a doença mais abordada pela terapia gênica, nós temos vários diferentes tipos de genes que podem ser utilizados nesse tratamento. Por exemplo, podemos utilizar antígenos, né, poder inserir na célula cancerígena um antígeno de superfície que seria reconhecido pelo seu sistema imune, ou então você adicionar um receptor à superfície de uma célula imune para reconhecer aquela célula cancerígena. Podemos fornecer genes de citocinas que vão ajudar ali a conter aquele câncer, genes supressores de tumor. Então existem diversos tipos de genes que podem ser utilizados só para o tratamento do câncer, por exemplo. Obviamente, alguns desses genes também podem ser utilizados com outras abordagens, né? Antígenos também podem ser utilizados para tratamento de doenças infecciosas. Podemos utilizar fatores de crescimento para tratamento de doenças cardiovasculares. Enfim, existem diversos genes diferentes que a gente pode utilizar, né, com o objetivo, né, de você fornecer um gene saudável para a célula, né, para corrigir um gene defeituoso, ou, como eu falei, um antígeno associado à doença para que seu sistema imune então possa direcionar sua maquinaria para aquela célula e destruir aquela célula problemática. Então, uma vez escolhido, né, o seu DNA de interesse, você tem que utilizar então um vetor para entregar ele para a sua célula-alvo. Né? Então, os vetores são estruturas que vão facilitar a sua transferência desse DNA de interesse para também a sua célula de interesse. Então, existem diversos vetores que podem ser utilizados, né? Eles podem permitir ou não a integração do seu DNA de interesse à célula-alvo. Isso vai influenciar na estabilidade do seu gene, no gene que você está entregando. Então, tanto que o DNA linearizado é pouco estável, se entregar ele, né, de forma linear, ele vai ser mais difícil de se manter lá no genoma do organismo, enquanto o genoma circular, muitas vezes, como se fosse plasmídeos, por exemplo, conseguem se manter de forma autônoma, mas o ideal seria que você conseguisse integrar ele no genoma da célula. Mas então existem, como eu falei, diversos tipos de vetores, né? Um vetor ideal ele não existe. Esperamos que ainda, né, que no futuro consigamos, né, uma forma ótima para entregar o nosso DNA de interesse. Mas aqui existem algumas características que seriam importantes, né, para o seu vetor. A primeira delas seria a capacidade de você acomodar um transgene, né, um gene terapêutico de tamanho ilimitado, né, você poder inserir, entregar um gene sem se preocupar com o tamanho dele.
É também interessante que esse vetor tenha baixa imunogenicidade e citotoxicidade, ou seja, que o vetor em si não gere uma resposta imune, como foi o caso de 1999, né, aquele paciente que morreu porque ele teve uma resposta imunológica frente ao vetor, não ao gene que estava sendo entregado. Também quer-se que a expressão daquele gene ela seja estável, ou seja, você consiga manter um bom nível de expressão e, de preferência, você consiga regular o quanto daquele gene está sendo expresso. Também é interessante você conseguir direcionar para tipos celulares específicos, ou seja, se você tem uma terapia para tratar um câncer, você quer entregar aquele gene apenas para células cancerígenas. Também seria interessante um baixo custo para reduzir o custo desse tratamento e também a produção desse medicamento, né, que seria ótimo se ela fosse fácil de ser realizada e esse vetor fosse facilmente manipulado, mas obviamente existem várias barreiras para isso. Mas, no geral, os vetores vão se dividir em duas categorias principais, né? Os vetores virais e os vetores não virais. Por que dividido em virais e não virais? Porque os vetores virais são os principais utilizados, né? De longe são os vetores mais utilizados para a terapia gênica. Então, os vírus eles correspondem a mais de 60% dos vetores utilizados nos testes clínicos já aprovados. E por que isso? Por que os vetores virais? Porque os vírus eles apresentam uma habilidade natural de invadir células e inserir o seu material genético no interior. Então, se você substitui as regiões gênicas do vírus responsáveis por patogenicidade, por exemplo, de maneira a atenuar o vírus, substitui isso pelo seu transgene, né, pelo gene terapêutico, aquele gene exógeno que vai carregar aquela função que você quer entregar para a célula. Se você substitui essas regiões gênicas por seu gene de interesse, você consegue que o vírus entregue aquele seu material genético de interesse diretamente para as células-alvo. Então, você utiliza algo já inerente ao vírus. Então, isso facilita muito na hora de você fazer essa entrega, principalmente quando a gente está falando de terapia gênica em vivo, ou seja, que tem que ocorrer no nosso próprio corpo. Quando a gente fala de terapia celular, quando a gente está trabalhando só com célula, facilita, é mais fácil você, às vezes, usar outras técnicas, mas para entregar no nosso corpo, os vírus são os melhores vetores para isso. Então, a gente vê aqui diversos tipos de vetores virais que são utilizados, mas os principais são os adenovírus e os retrovírus. Então, eu vou falar brevemente dessas duas classes virais. Então, os adenovírus, eles são vírus de DNA, que apresentam como vantagem a alta eficiência e estabilidade, né, desse material genético, que pode ser entregue em grande quantidade para a célula, né? Você pode ter uma grande quantidade de DNA dentro desse capsídeo viral para ser entregue para a célula. Uma desvantagem é que esse material genético ele não se insere no genoma da célula, então você consegue entregar ele dentro do núcleo, mas você precisa adicionar outros elementos ali para ele se integrar no material genético da célula. E um outro problema é que ele pode gerar resposta imune no tecido. Porque adenovírus são uma classe de vírus que muitas vezes a gente é exposto com frequência. Os resfriados, por exemplo, podem ser gerados por adenovírus. Então, se é um tipo de vírus comum que a gente pode já ter encontrado previamente na natureza, isso pode gerar uma resposta imune que pode ter consequências graves para o hospedeiro ou que pode também inviabilizar completamente a terapia gênica. Porque se você destrói o vetor, você não consegue entregar, então, o seu gene terapêutico para a célula. Uma outra alternativa são os retrovírus, que são vírus de RNA. Então, o seu gene terapêutico ele vai estar na forma de RNA. Ele vai ser transcrito reversamente, né, de RNA para DNA dentro da célula para poder se integrar no genoma, né, porque isso é uma vantagem dos vetores retrovirais, que eles permitem a inserção do seu DNA de interesse
dentro no genoma da célula, né? Isso confere uma grande estabilidade para esse transgene. O risco é que essa inserção é aleatória, ele pode se inserir em qualquer lugar do cromossomo, então isso pode ter outras consequências, muitas vezes graves, né, nesse tratamento. E uma desvantagem dos retrovíruros, eles que só infectam células em processo de divisão celular, ou seja, apenas as células que estão se dividindo. Então isso é uma desvantagem por um certo ponto de vista, mas pode ser uma vantagem por outro. Por quê? Porque existe um tipo de célula que vai estar se dividindo constantemente, que são as células cancerígenas. Células cancerígenas, um caráter, né, do tumor é a alta taxa de divisão celular. Então, uma vantagem de utilizar retrovírus, nesse caso, é que se você infecta células em processo de divisão, você vai acabar direcionando melhor para células cancerígenas. Por quê? Porque elas estão nessa fase com maior frequência do que as células do nosso corpo. Existem subclasses dos retrovírus, né, os lentivírus, que são capazes de infectar células fora dessa fase, mas então são outras subclasses. E só para mostrar que é possível também fora dessa etapa de divisão celular, mas justamente, como eu falei, isso é uma desvantagem em alguns casos somente, ok? Bom, e os vetores não virais? Quais são esses vetores, né? E qual seria a sua eficiência? Bom, obviamente, eles vão apresentar uma menor eficiência, porque ele vai ter uma maior dificuldade de transferência desse material genético para as suas células-alvos. Então, o vetor viral é algo que já foi, a própria natureza já aperfeiçoou ele como um vetor para entrega de um material genético para a sua célula-alvo. Então, em quesitos de vetores não virais, ainda existe um grande caminho a ser percorrido antes de que eles sejam otimizados para a entrega, né, desse material genético para a célula. Mas, obviamente, em alguns casos, eles podem ser a melhor escolha para um determinado tratamento. Então, os principais vetores não virais seriam o DNA nu ou DNA plasmidial e os lipossomos, né? Principalmente o DNA nu, que corresponde a 15%, 16%, né, dos vetores utilizados. Mas o que seria, né, um DNA nu? Ele nada mais é do que uma sequência de DNA, né? O seu gene ali, seu DNA de interesse, que vai estar purificado e não vai estar associado a nenhuma proteína, nenhuma outra estrutura. Por isso que é chamado de DNA nu. Então, esse seu gene pode estar inserido em um plasmídio, né? Então pode ser uma molécula de DNA circular, né? Na forma de um plasmídio, que vai então sintetizar a sua proteína de interesse nas células ou nos tecidos, ou pode ser simplesmente um DNA linear que contém lá seu gene de interesse, que você vai entregar então para aquelas células. Uma vantagem é que ele é um dos métodos mais simples de transfecção, né, que seria a transformação de células de mamíferos, e você não tem uma limitação do tamanho de DNA. Por quê? Porque esse DNA ele não vai estar encapsulado em uma estrutura. Então basta você ter ali uma molécula de DNA de qualquer que seja o tamanho e você entregar aquilo para a célula. Obviamente, quanto maior esse fragmento de DNA, menor a sua estabilidade, então você tem ali um balanço ideal de eficiência e tamanho, mas você não tem esse limite no tamanho. Mas quais seriam as desvantagens disso? Bom, você vai ter uma baixa expressão, muitas vezes, da célula, porque você muitas vezes você não vai ser integrado, né, no genoma, muitas vezes você não vai ter também uma captação eficiente, né, desse DNA, então se acaba reduzindo a eficiência desse método de transferência. E uma outra abordagem não viral é o uso de lipossomos, que seria ali o seu material genético encapsulado em uma vesícula lipídica. Então, você tem lá o seu plasmídio ou o seu DNA linear, você insere ele então dentro dessa membrana lipídica e você pode modificar a sua superfície, né, para direcionar para um tipo celular específico, mas basicamente esses lipossomos eles vão carrear então
esse seu material genético para a célula de interesse. Então, como vantagem, ele também tem um baixo custo, ele também não tem uma limitação no tamanho de DNA, porque o lipossomo, o tamanho dele também vai ser diretamente proporcional ao tamanho do seu DNA de interesse, mas, novamente, ele apresenta uma baixa eficiência, né, assim como o DNA NU, né, que é um caráter, né, dos vetores não virais, e ele também pode ter uma possível toxicidade dose dependente. Então, esse lipossomo, essa vesícula, ela pode ser tóxica dependendo da dose que você está aplicando naquele indivíduo. Bom, então, uma vez que você tem lá o seu DNA de interesse que você escolheu, você tem o seu vetor ideal, você vai transferir ele, então, para as células de interesse. Mas, para isso, existem algumas variáveis que devem ser levadas em conta, né, logo no início do seu tratamento. A primeira delas é se o seu tratamento vai ser realizado in vivo ou ex vivo, ou seja, se vai ser realizado diretamente no indivíduo ou em células isoladas desse indivíduo. Além disso, em quais células você vai alterar? Células da linhagem germinativa ou da linhagem somática? E, obviamente, existem diversas estratégias para transferência dependendo do vetor que está sendo utilizado. Então, vamos falar de alguma dessas variáveis um pouco mais de detalhe. Então, essa diferença em vivo e ex vivo ela é importante e, obviamente, vai depender do que você está querendo tratar. Então, em vivo, você vai ter lá o seu gene terapêutico, o seu vetor, que ele vai ser inserido, né, diretamente no hospedeiro, e o objetivo é que dentro do corpo desse paciente, o seu vetor alcance as células-alvo e insira o seu material genético de interesse dentro do genoma dessas células para dentro do próprio corpo, né, do próprio organismo, você modificar algumas células de maneira a permitir, então, uma melhora no prognóstico daquela doença, né, ou qualquer que seja o tratamento que você está desenvolvendo. Já a terapia ex vivo, também chamada muitas vezes de terapia celular, envolve a remoção de células do hospedeiro ou a manipulação genética dessas células fora do organismo hospedeiro e depois a transferência novamente, né, a recolocação dessas células de volta no hospedeiro para para tratar, né, aquela determinada doença. Então, essa abordagem aqui é muito mais fácil. Nessas terapias celulares, na verdade, existem até mais medicamentos que eu não botei lá no início do primeiro bloco, né, envolvidos nisso daqui. Então, existe, às vezes, uma linha tênue separando terapia gênica de terapia celular. Então, eu vou abordar tudo isso como terapia gênica aqui para propósito de explicar melhor essas terapias para vocês. Mas só queria ressaltar, né, essa diferença que às vezes tem entre terapia gênica e terapia celular, para o caso de quando vocês forem estudar, se depararem com essas duas terminologias. Então, muitas vezes a terapia ex vivo é chamada também de terapia celular. Em relação à linhagem celular, qual das linhagens vocês acham que é a mais utilizada? A terapia em células germinativa ou em células somáticas? Então, qualquer coisa, pause o vídeo agora, pense um pouquinho em quais dessas duas elas são mais utilizadas. Então, pensaram nisso? Eu creio que muitos podem ter imaginado que as células germinativas sejam muitas vezes as mais utilizadas. Por quê? As células germinativas vão ser aquelas que vão dar origem a um organismo, que vão dar origem a um determinado organismo. Né? Elas vão, são as células germinativas que vão se desenvolvendo para formar, então, um indivíduo. E, obviamente, a eficiência seria maior em células germinativas, porque você pode tratar, né, doença lá no seu início, de maneira que todas as células do corpo sejam tratadas, né, sejam corrigidas por um determinado defeito, mas atualmente a terapia gênica é realizada principalmente, na verdade, exclusivamente em células somáticas. Por quê? Porque a gente não chegou ainda no ponto de vista técnico, a gente não apresenta ainda a capacidade de modificar células germinativas de forma eficiente, de maneira a
prevenir possíveis efeitos colaterais a longo prazo, né? A gente não entende ainda o suficiente de genética humana para poder realizar esse tratamento em células germinativas. Então, do ponto de vista técnico e ético, isso daqui ainda não é realizado, ou não deveria ser realizado, né? Porque temos o caso daquele médico chinês, eu já falei isso para vocês na aula de edição genética, que tratou bebês, né, oriundos de pais soropositivos para ser resistentes, né, ao vírus HIV. Então, isso tem vários problemas. Ele diz que foi feito com sucesso, mas a gente não sabe a longo prazo quais são as consequências para aquelas crianças, né? Alguns estudos já mostraram que edição genética em células germinativas pode levar à perda de cromossomos, né? Pode ter problemas graves a longo prazo. Então, nosso foco nessa aula aqui é em células somáticas. Então, terapia em indivíduos já adultos, né? Adultos não, mas indivíduos já desenvolvidos, né? Organismos já bem desenvolvidos. Então, a gente vai trabalhar com essas células aqui. Obviamente, no futuro, isso aqui pode ser uma realidade, mas não é o caso no momento. Então, como falei, os vírus são os principais vetores. Então, em relação às técnicas utilizadas para a transferência, a transfecção é a principal delas, né, que seria a transferência desse material genético mediado por vírus. Então, aqui nós temos um exemplo de um videozinho mostrando como que essa transferência é realizado. Isso aqui é por um tipo específico de vírus, né? Os vírus adeno-associated virus seriam vírus associados, né, aos adenovírus. Então, eles são parecidos com os adenovírus, mas geralmente eles não infectam os seres humanos. Então, tem algumas vantagens em relação à toxicidade, mas tem outras desvantagens em relação, né, à especificidade por células humanas. Mas vamos ver então aqui como que eles estariam trabalhando ali. Então, você tem o vírus, né, que a proposta é que ele vá infectar uma determinada célula-alvo. Então, uma vez que ele entre na célula, né, dentro desses endossomos, né, que são produtos, né, da endocitose, ele vai entrar na célula e lá dentro desse vírus, então você vai ter modificado o seu genoma para inserir o seu gene terapêutico ali dentro, né, daquele vírus. Então, uma vez dentro da célula, esses vírus que foram endocitados, eles vão se fusionar com a membrana ali do núcleo, entregando o seu material genético diretamente dentro do núcleo. Esse tipo de vírus, especificamente, ele não, assim como os adenovírus, eles não integram, né, aquele material genético diretamente no genoma. Então, eles vão entregar apenas ali o que a gente chama de epissomo, né, que seria tipo um plasmídio, né, que vai conter ali o seu DNA de interesse, que vai ser expresso. Mas, em vias gerais, é isso que acontece com os vírus, né? Você vai infectar uma célula, então ele pode entrar dentro da célula, né? A partícula viral ser endocitada, né? Então, estaria dentro do endossomo, dentro da célula, e ser direcionado para o núcleo, no qual ele vai, então, se fusionar ali a membrana nuclear e injetar o seu material genético diretamente dentro do núcleo. Obviamente, a forma de infecção vai variar de acordo com o vírus, mas, em linhas gerais, é através desse processo infeccioso que o vírus vai entregar, então, o seu DNA de interesse para a célula-alvo. Então, em relação à transferência de vetores não virais, a gente tem algumas outras abordagens que podem ser utilizadas. A gente pode injetar diretamente o DNA viral no seu sítio-alvo, através de uma injeção mesmo, uma injeção contendo lá o seu material genético, por exemplo, uma injeção intramuscular, de maneira então que você entregue aquele material genético diretamente ali no sítio, no tecido-alvo, de maneira a permitir que as células consigam captar, aquelas células naquela região captem aquele seu DNA de interesse. Temos também a lipofecção, que é a transferência do DNA mediada, né, por lipossomos. Então, você vai entregar também esses lipossomos, de preferência, no seu sítio-alvo. Esses lipossomos, então, vão se fundir, essa membrana lipídica vai se fundir a membrana da célula-alvo, entregando esse DNA também no interior da célula.
Temos também a biobalística, que envolve o bombardeamento de DNA dentro da célula, né? O DNA vai recobrindo partículas de ouro ou de tungstênio, né? Como se fosse uns projéteis que vai ser carregado, então, em tipo uma pistola de pressão, que vai, através dessa pressão, vai permitir que esse DNA penetre diretamente na célula e seja liberado lentamente ali dentro da célula. Então, essas são algumas abordagens, existem outras, como a eletroporação, por exemplo, mas então, independente das abordagens, o princípio é você entregar o seu material genético diretamente dentro da sua célula-alvo. Então, uma vez dentro da célula-alvo, vai ter esse gene terapêutico que vai agir de diferentes maneiras. Então, uma delas seria a substituição de gene, que seria algo importante, crucial para doenças monogênicas, ou seja, são aquelas doenças genéticas clássicas que são caracterizadas por modificação em um único gene, que leva à perda da função da proteína. Então, você substituir o gene mutante por uma cópia funcional pode ser suficiente para reverter o genótipo defeituoso para o genótipo saudável, né? Você recupera a produção da proteína afetada. Então, os exemplos são hemofilia, fibrose cística, anemia falciforme, né? Ou seja, doenças causadas por mutação em um único gene. Também temos a abordagem de supressão gênica, que ocorre quando a doença genética ela produz proteínas tóxicas, seja isso oriundo de um único gene ou de mais de um gene. Então, esse objetivo é suprimir a expressão desse gene tóxico, né, dessa proteína tóxica. E uma estratégia utilizada para isso é o knockout, né, o knockdown do seu gene-alvo através de RNA de interferência, por exemplo, que vai inibir a tradução daquele RNA mensageiro aberrante, ou então de um RNA viral, por exemplo, então prevenindo a produção do produto proteico daquele RNA. Como é o caso dessas doenças aqui, por exemplo. Uma outra abordagem envolve a adição de genes, geralmente isso envolve desordens mais complexas, ou então doenças infecciosas, no qual você pode fornecer genes para citocinas ou anticorpos, por exemplo. Então, esses genes, o objetivo é que eles aliviam alguns aspectos específicos dessa doença. Então, aqui a gente tem diversos fatores que vão levar à doença. Você bota, então, aquele gene para ele conferir ali um alívio para aquela doença, né? É uma abordagem possível para o câncer, para doenças cardiovasculares ou doenças infecciosas, né? Por exemplo. E, por fim, nós temos uma abordagem que envolve a edição de genes. Então, que seria uma abordagem que pode ser utilizada em qualquer doença derivada de mutação gênica e que o seu objetivo seria você editar o código genético para recuperar o genótipo saudável. Então, isso é uma forma alternativa de você tratar qualquer doença que seja derivada de uma mutação genética. Então, esses são os princípios, né, da terapia gênica que eu queria passar para vocês. Então, na próxima aula, nós vamos ver, no próximo bloco dessa aula, nós vamos ver algumas aplicações práticas, né, alguns exemplos de doenças que podem ser tratadas e como elas poderiam ser tratadas, né, utilizando a terapia genética. Tá ok? Nos vemos no próximo bloco, então.